Bem-vindos ao podcast Colecionismo de Arte Indígena e Afro-Brasileira. Esse é um podcast realizado pelo Laboratório de História da Arte Global, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pelo CNPq. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões no campo da história da arte global. Eu, Vera Beatriz Siqueira, serei a host desse podcast. Sou historiadora da arte e professora do Instituto de Arte da UERJ. O assunto do nosso podcast é um tema de grande destaque na cultura contemporânea: a incorporação de objetos indígenas, africanos ou afro-brasileiros nas coleções privadas e nos acervos dos museus. Para falar desse tema, convidamos as professoras e pesquisadoras Débora Dorutinsky, da Universidade Nacional Autônoma do México, e Juliana Bevilacqua, da Queen's University, no Canadá. Débora é historiadora da arte, com formação em antropologia. Sua pesquisa volta-se para as representações de gênero, raça e classe social no México, especialmente na primeira metade do século XX. Atualmente tem investigado sobre o papel desempenhado pela chamada arte popular na diplomacia cultural durante a Guerra Fria. Juliana Bevilacqua, professora de Artes e Cultura Visual da África e da diáspora africana, trabalhou durante 10 anos como curadora assistente no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. Tem vários trabalhos publicados sobre arte africana e afro-brasileira e também atuou como a curadora de exposições nesse campo. A entrevistadora de hoje será Daniele Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ, cuja pesquisa inclui questões acerca de coleções e acervos. Também participaram da pesquisa sobre o assunto e da elaboração das questões as doutorandas Gabriela Caspari e Estefânia Paiva. Antes de passar a palavra para Daniele, quero cumprimentar e agradecer imensamente a disponibilidade de Débora e Juliana para conversarem conosco. Oi, Débora. Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo jóia. Oi, Olá. Vera. Olá, Vera. Olá. Daniele, a palavra é sua. Obrigada, Vera. Olá, Débora. Olá, Juliana. É um prazer estar tendo essa oportunidade de entrevistar vocês hoje. Reforço os agradecimentos por vocês aceitarem o convite para participar do podcast. Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Os objetos etnográficos integram parte importante dos acervos de museus e coleções particulares ao redor do mundo. Estão cercados de discussões sobre repatriação e movimentos de cunho identitário, que reivindicam reconhecimento e protagonismo de sua própria história. Muitas vezes, diante da ausência da identificação de autoria artística ou período, tais objetos são compreendidos como a expressão, talvez, entre aspas, mais pura, da cultura em que foram produzidos. Então, Débora, você tem pesquisado sobre o uso da arte popular do México como moeda de troca na diplomacia cultural a partir dos anos 60. Você diria que a ideia de que tais objetos estariam descontaminados, entre aspas, de influências estrangeiras, apresentando, portanto, a essência de seu povo-nação, teria sido um fator central para o investimento de uma agência diplomática sobre tais peças? E ainda complementando a pergunta, teria havido um deslocamento do exercício diplomático para a arte popular em um contexto de busca por uma representação nacional verdadeiramente mexicana? Oi, Daniela, Vera. Muito obrigada. Eu quisiera me desculpar porque a minha fala em portunhol possivelmente torne uma massacre do idioma português. Então, o pessoal que está escutando me desculpa. Sim, é verdade. De um lado, a ideia destes objetos descontaminados, entre aspas, a ideia era que eles eram mais descontaminados da influência da tecnologia excessiva, da desumanização da arte, isso nos anos 60. Essa desumanização que caracterizou a arte culta da pós-guerra, particularmente durante a Guerra Fria global. Mas, sobretudo, as artes populares ficaram uma parte dos imaginários da nação mexicana desde os anos 20. Eles eram compreendidos como uma vontade de forma, como o Reagan tinha falado
pelo arte no século XIX era mais bem uma pulsão do espírito criativo e inocente da mão do povo. É uma maneira muito semelhante a Lina Bo Bardi compreendeu nesses mesmos anos a mão do povo brasileiro, né? Com essa exposição bem grande que a MASP tuvo nos anos 60 também. Então, a pesquisadora Karen Cordeiro, no México, pensou que a arte popular foi uma maneira de devolver a inocência à nação mexicana, de dar um elemento comum do povo todo, mas era um povo compreendido mais como povo indígena, não tanto como povo, ou como povo mestiço, mas bem pouco como mestiço. Sim, consideraram que a arte popular era uma maneira despolitizada para falar da paz mundial. Então, você tem uma série de cambios entre os anos 20 até 1968, com a Olimpíada, os Jogos Olímpicos no México, onde o papel da arte popular foi cambiando, mas tinha já um papel importante nas exposições internacionais da arte mexicana, que se fez famoso nas exposições no Museu de Arte Moderna de Nova York, no Museu Metropolitano da Arte. A arte moderna mexicana sempre acompanhado da arte popular. Obrigada, Débora. A próxima pergunta vai para Juliana. Juliana, como africanista e estudiosa da arte afro-brasileira, como você compreende todo esse debate acerca da devolução de objetos para seus países ou instituições de origem? A repatriação estaria associada a discursos identitários? Os objetos estariam instrumentalizados como mercadorias culturais, agentes diplomáticos ou propaganda do Estado? Seria possível dizer que a vida desses objetos, enquanto estiveram em diáspora, entre aspas, exilados, passou a constituir a percepção atual sobre eles? Quais os desafios de lidar com tais questões? Muito obrigada, Daniele, pela sua pergunta. Bom, é uma pergunta bastante espinhosa, né? E os debates sobre restituição, ao contrário do que a maioria pensa, eles não são recentes, né? Os países africanos vêm reivindicando, né, a devolução desses objetos desde pelo menos logo nos anos seguintes às independências, na década, né, de 1960. E seria muito simples eu chegar aqui e falar, não, realmente acho que tem que devolver tudo, né? Mas eu acho que esse é um discurso cada vez mais comum, mas eu acho que quando a gente simplesmente, né, acredita que é possível devolver tudo e que tudo deve ser devolvido, a gente lida com dois problemas importantes. Um, que é a retirada de agência dos próprios africanos, e dois, que mostra um desconhecimento sobre o contexto, né, em que esses objetos foram produzidos e utilizados, né? Muitos desses objetos foram negociados, foram trocas de embaixadas, né, ao longo dos séculos, de relações de poder e muitas vezes desiguais, né, em determinados momentos, em outros não. Mas eu acho que a gente precisa olhar essa discussão de uma forma um pouco mais cuidadosa, né? E não é por acaso que talvez o caso mais relevante, né, nessa discussão seja do Reino do Benin, que é localizado na Nigéria e que foi saqueado pelos ingleses em 1897. Toda a discussão hoje é pautada basicamente na devolução desses objetos. Primeiro, porque esse saque, essa violência foi muito bem documentada, né? E segundo, porque são objetos que entraram no cânone e adquiriram preço de mercado absolutamente estratosférico, né? E que faz também com que essa devolução, né, ganhe bastante força. O que eu queria destacar nessa discussão é principalmente o não envolvimento das comunidades, né, que foram diretamente afetadas, né? E eu acho que falta perguntar se elas querem esses objetos de volta, né? Eu acho que falta esse envolvimento,
muitos objetos precisam ser destruídos, precisam cumprir o seu ciclo de vida nas suas comunidades. Eu suspeito claramente que a Europa e os Estados Unidos não vão devolver objetos para que eles sejam destruídos, né? E se assim as comunidades escolherem e decidirem, né? E eu acho que também a gente precisa, essa consulta é fundamental porque já existem exemplos e casos. O mais recente foi o do Brooklyn Museum, que tem uma roupa de egungun, que é um mascarado super importante, né, em países como principalmente Nigéria e Benin, onde a curadora, ao fazer uma pesquisa de proveniência, resolveu ir até a Nigéria, encontrou a família que era a antiga proprietária dessa roupa. Ela conseguiu resgatar toda a história dessa roupa e ofereceu a roupa de volta. Para surpresa dela, a família recusou o retorno da roupa, né? Então, eu acho que a gente precisa também, né, olhar um pouco a perspectiva dos africanos nessas decisões, né? E pensar se, de repente, a própria ideia de museu, né, se o museu é o melhor lugar para esses objetos, né, serem de novo colocados, se é a melhor escolha. Eu suspeito que não, primeiro porque a partir da minha experiência em viagens em alguns países africanos, eu percebi a total ausência de público nessas instituições, né? E lembrando que, por exemplo, os objetos do Reino do Benin estavam guardados no palácio por mais de 400 anos, né? E muito bem guardados, né? Então, eu acho que tem aí uma necessidade de uma discussão muito mais ampla. E é óbvio que há um uso político disso. Vejo um uso político muito mais por parte dos detentores atuais dos objetos, né? Basta pensar no relatório, né, que foi encomendado pelo Emmanuel Macron e que foi feito, né, toda uma discussão e saiu em várias redes de TV no mundo inteiro, e que a gente está acompanhando o processo e vê que, na prática, essa discussão é muito mais longa e o desejo de devolução, né, não está tão claro assim, né? Então, eu vejo esse uso político muito mais por conta de quem atualmente detém todos esses objetos. Obrigada, Juliana, pela contribuição de perguntas, né? Mais do que respostas, perguntas que você deixa para a gente pensar sobre esse assunto. Bom, a próxima questão é a seguinte: no mundo de hoje, a incorporação de obras indígenas ou afrodescendentes contemporâneas em grandes mostras internacionais parece ser uma tendência. Além disso, assistimos ao fenômeno de parte desses objetos alcançarem expressivo sucesso comercial. E muitos artistas de circulação internacional dedicaram-se a fazer trabalhos que acentuam o diálogo com essas culturas. No campo historiográfico, a aproximação com a antropologia permitiu, por sua vez, a introdução desses objetos na história da arte. Débora, você acha que as tramas entre a antropologia e a história da arte nos estudos de objetos compreendidos como etnográficos, artesanais ou populares são bem-vindas nesse contexto? Ou poderiam levar ao reforço da separação entre alta e baixa cultura e da estigmatização desses objetos? Quais os riscos e as dificuldades de incorporar objetos de arte popular nas instituições culturais e no discurso historiográfico? Obrigada, Daniela. Eu acho que é um processo bem complexo de incorporação de objetos nos museus de arte culto, de alta cultura, todo entre aspas, né? Eu acho que no México, a maioria desses objetos fica nos museus de história natural, no Museu da Antropologia ou museus regionais de arte popular, que são especializados e separados. É uma forma de naturalizar essa produção como cultura material e não como arte. É uma maneira de não pensar as questões estéticas, de pensar que uma produção de objetos turísticos, comerciais, de mercancia, que não tem um aspecto estético. Então, quando esses objetos logram entrar no museu da alta cultura, entre aspas, a gente finalmente pode começar a pensar que o
o termo arte popular não indica falta de estética ou falta de produção mais cuidada. Tem também coleções particulares, coleções públicas de objetos de arte popular. Então, tem uma série de objetos que foram feitos com efeito para um mercado bem especializado de colecionistas do melhor arte popular. Sim? Tem textiles, tem cerâmica, tem trabalhos em madeira, em pele. E eles são feitos agora para uma categoria de criadores que, por exemplo, no Fomento Cultural Banamex, que é um banco que tem uma promotora cultural bem importante, eles têm os grandes mestres, somente mestres, homens todos, quando 50% da produção é de mulheres, né? Ou se não, um pouquinho mais. E não tem grandes artesanas, porque, igual que em inglês, não tem uma palavra perfeita para falar de grandes maestras da arte popular. Então, o Fomento Cultural Banamex tem um apoio que dá muito, muito importante pelos artesanos e tem objetos feitos expressamente para a coleção deles ou para venda que são caríssimos, mais caros que uma pintura de arte moderna, às vezes. E depois tem produções muito mais chatas, que são feitas para a indústria cultural e turismo. Se você tem estas mercancias tão diferenciadas, não vai poder a arte popular ter um destaque na alta cultura. Tem também artistas contemporâneos que trabalham com artesanos, que fazem a metade da peça. Então, de quem é a peça de arte contemporânea? Do artista contemporâneo ou do artesano que faz a metade. Essa é arte conceptual que não reconhece que a produção não é feita pelo artista, não são as mãos do artista, mas ele não recebe reconhecimento. O problema mais forte, acho, é o Museu da Antropologia, que ainda tem separado em alto, em cima da cultura pré-hispânica, a produção dos povos originários contemporâneos. E esse é um pior problema, acho. Obrigada, Débora. A última pergunta vai para a Juliana. Juliana, no Brasil, onde os objetos afro-brasileiros foram incorporados originalmente aos museus como objetos saqueados por ações policiais de repressão às religiões de matriz africana, vemos a criação recente de vários museus ligados à cultura afro-brasileira. Você acredita que essas novas instituições estão alterando o cânone do que se chama de arte afro-brasileira? Obrigada, Daniele, pela sua pergunta. Não acho que as instituições estão modificando o cânone, e eu acho que a gente precisa fazer uma separação aí, né, que é bastante importante, entre os objetos que foram saqueados, né, que foram, enfim, apreendidos pela polícia, que são objetos que originalmente tinham uma função religiosa, e os artistas que usam, né, as religiões afro-brasileiras como referência para os seus trabalhos, né? E eu acho que a partir dessa separação fica um pouco mais possível essa discussão. Se a gente pensar, esses objetos que foram saqueados pela polícia, eles ainda não participam de exposições de arte. Basta lembrar da recente exposição Histórias Afroatlânticas, no MAS, né, que ganhou uma projeção enorme, inclusive internacional, que não contou com nenhum desses objetos. Esses objetos ainda não estão, a maioria deles, em instituições museológicas, né? Eles estão, no caso da Bahia, do Instituto Histórico Geográfico, e a Coleção Perseverança também, né, em Alagoas, em instituições que não são museus, né? O que eu vejo, Daniele, por outro lado, se não há uma modificação do cânone, o que eu vejo, né, mais recentemente, é uma transformação da noção e do conceito
de arte afro-brasileira, isso sim, né? Se a gente voltar um pouquinho na história e considerar, por exemplo, Abdias do Nascimento e a criação do Museu de Arte Negra, o próprio Mariano Carneiro da Cunha e o Emanuel Araújo com o Museu Afro-Brasil, a gente vai perceber que não há nenhum tipo de discussão em relação à racialização do produtor, né? Algo que vem acontecendo mais recentemente, né? Eu acho que é essa a grande mudança. Hoje, há uma reivindicação muito clara da agência, né, desse produtor e que esse agente seja negro, né? Mas essa é uma discussão que, apesar de ter iniciado com Nina Rodrigues, lá no início do século XX, que já pressupunha belas artes dos colonos pretos, né, que já trazia essa racialização desses produtores, depois isso foi se modificando e eu vejo cada vez mais uma tendência muito próxima à noção de arte afro-americana, né, dos Estados Unidos, principalmente, onde a racialização ela é fundamental na definição, né, desse conceito. Mas, em termos de cânone, não vejo, inclusive, acho que há um problema aí, né, acho que ainda a arte afro-brasileira é uma exigência dos curadores de que esses artistas negros trabalhem com temas, né, relacionados ao universo de uma cultura afro-brasileira, né, e não por acaso a gente vê também, né, artistas que até recentemente, até muito pouco tempo atrás, não trabalhavam com essas temáticas, cada vez mais vêm incorporando, né, esses temas nos seus trabalhos, e isso, obviamente, está relacionado a uma questão não só de mercado, mas também, né, de uma inserção dentro das coleções de museus. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast, Colecionismo de Arte Indígena e Afro-Brasileira. Agradeço imensamente pela presença das nossas convidadas, Débora Dorotinski e Juliane Bevilacqua, nessa conversa, e muito obrigada aos nossos ouvintes.